Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Porque Sim Não é Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou o Bruno Vieira Amaral. Hoje vamos falar de um tema da época. Crianças que têm tablets à disposição nos restaurantes, no Algarve, ou seja, onde for, que passam férias com a família, e aqueles adolescentes que almoçam e jantam a olhar para o telemóvel. Boa tarde, Eduardo, muito obrigado. É ótimo estar aqui de regresso para uma semana consigo, para falarmos sobre estes temas. É preciso regras para evitar isto que todos nós vemos e vemos não só nos outros, mas também nas nossas famílias. Olá, Bruno. Por mim, conversávamos mais vezes, como sabe. Mas, enfim, vamos aproveitar esta semana. Bruno, eu fico... Olha, às vezes fico sem jeito, às vezes fico incomodado, às vezes fico irritado, para dizer a verdade, porque quando nós estamos num qualquer restaurante, de uma praia qualquer, é constrangedor ver as famílias, independentemente do estatuto social, enfim, chamemos-lhe assim, ou de outros tipos de características que tenham. É muito frequente ver os adolescentes o tempo todo a comerem e a dialogarem com um telefone, enquanto que os pais estão num silêncio muitas vezes constrangedor, mal acabam a correr de comer, debruçam-se sobre a mesa, portanto, deitam-se sobre um braço e ficam fechados, fazem ali uma bolha em que ficam fechados sobre um telemóvel e se não comunicavam até aí, menos comunicam depois daí. Com as crianças não é muito diferente. Os pais que vão para um jantar de amigos, por hipótese, já vão equipados com tablets e os restaurantes, de uma forma hábil, diga-se, têm os seus tablets à disposição das crianças, o que leva a que os pais tenham jantares muito mais longos, naturalmente que façam mais despesa, com as crianças, com os auscultadores muito centradas naquilo que estão a ver, e às vezes há 2 ou 3 crianças a uma mesa num registro completamente isolado do mundo. Aliados de tudo o que se está a passar à volta. De tudo, com esta particularidade. Eu percebo que um jantar de 3 horas para uma criança seja uma tortura, mas a certa altura parece-me que há maneiras de criar compromissos entre aquilo que são as agendas dos pais e aquilo que são as necessidades dos filhos. Isso não se passa, e eu tenho medo que nós estejamos, de facto, a ceder em questões que são importantes e a fazer de conta que os custos que isto tem nos nossos filhos só atingem os filhos dos outros, e eu tenho medo que isto seja escorregadio, claro. O Eduardo falava de tortura, mas era para as outras gerações, para as gerações pré-tablet e pré-smartphones, era uma espécie de formação social. Estes jantares e almoços em que eu tinha de estar lá. E se quer uma opinião, eu também não vejo que venha daí mal ao mundo. Ou seja, percebo que depois os pais tenham que fazer aquilo que sempre fizeram, que é tentar conciliar os interesses deles, os tempos deles, o mundo dos adultos com o mundo das crianças,
ninguém quer, eu não, de certeza, o Bruno também não, que elas vivam numa espécie de disciplina militar que só estão autorizadas a respirar quando o pai e a mãe dizem sim, mas isso ensinava-lhes a ter tempos de espera, a ter alguma tolerância à frustração, a educar a paciência. E às vezes isso é uma coisa boa, é uma qualidade que também se educa, que também se aprende. E nestas circunstâncias não. E, portanto, criam-se de facto bolhas e eu percebo que no dia-a-dia às vezes uma pessoa chega a casa cansada, liga a televisão, deixa estar num jogo, porque são 10 minutos, 20 minutos para que haja silêncio e se respire fundo. Não é por isso que somos maus pais, mas quando não somos a entidade reguladora, está tudo estragado, porque é como se, no fundo, fôssemos pais para tudo e depois, a linhas de exceção, A, não temos nada a ver com os tablets, B, e por aí adiante. O que é que se perde? Para além da questão da disciplina ou da autodisciplina que deixa de se incutir nos mais jovens, o que é que se perde, por exemplo, na relação familiar, na comunicação? Olha, histórias, começando pelo mais importante, Bruno, histórias, porque são aqueles episódios em que os adultos falam de forma descontraída deste ou daquele episódio, que aparentemente leva a que imaginem que os miúdos são todos uns distraídos e, portanto, nunca reparam em nada, e 10 ou 15 anos depois nós vamos buscar essas histórias e à boleia das histórias compomos aquelas personagens dentro de nós, damos-lhe uma vida, participamos nela, e isso é uma coisa muito, muito, muito importante. Esse bocadinho de disciplina também não vejo que se estrague, pelo contrário. E depois, claro, quando eles são habituados a saber esperar dentro do que é razoável, eu sublinho dentro do que é razoável, eles ficam muito menos impulsivos, porque aquilo que às vezes eu sinto é que há um limiar mínimo entre uma criança querer uma coisa e ter de a ter. E saber esperar também se torna uma virtude, como se dizia há muitos anos. Isto é, desenhar um projeto, convertê-lo num desejo, trabalhar para ele, esperar até concretizá-lo, e quando é assim, cria-se um método na relação com a vida que não é um método impulsivo, não é um método agitado, é seguramente mais sensato, mas sem dúvida que tem outros tipos de retornos em relação às crianças e aos adolescentes, e nós não estamos a precaver isso. Os pais conseguem, quando entregam os tablets e os smartphones aos filhos, conseguem algo de imediato, que é, eles estão ali sossegados, conseguem esse objetivo, que será o objetivo principal, sim, primordial, eles estão ali, sim, sossegados, mas isto pode não parecer, mas é uma cedência aos filhos, aos mais jovens. Sim, sim, é uma cedência enorme. Eles estão quietos, calados e atentos. O atentos, vamos lá pôr aspas nisso, sim, porque esse tipo de atenção tem custos enormes em tudo o resto, para a qual a atenção também é indispensável, como por exemplo as atividades escolares e outras coisas que têm a ver com a aprendizagem. E portanto, nesse momento os pais cedem de facto. Ninguém mesmo quer que os pais não estejam à vontade, mas eles têm que perceber que neste tipo de pormenores não é razoável. Desculpe, qual é o mal de um restaurante ter à entrada, com o apoio do jornal e da Rádio Observador, uma recomendação do género: a Rádio e o Jornal Observador recomendam que durante as refeições não olhe para o telemóvel. Ou seja, obrigar as pessoas a falar umas com as outras não é privá-las da sua autonomia, é criar um ambiente que possa, de algum modo, ajudar a que as pessoas se conheçam. Porque assim estamos todos juntos e distantes ao mesmo tempo. Falamos, mas estamos em silêncio.
e conhecemos e vamos nos tornando cada vez mais desconhecidos. Uau, que sentido tem isto? Os pais teriam mais facilidade em impor essa regra do que eles próprios seguirem, né? Porque, como vemos, muitas vezes o exemplo dos pais é o contrário. São eles os primeiros, por vezes, a pegar nos telemóveis e a estar completamente mergulhados nos telemóveis. Oh, Bruno, é verdade. É verdade, mas depois voltamos à questão da sopa e a outros tipos de questões, como, por exemplo, não se pode dizer um palavrão dentro de casa, porque também é verdade, quando nós exigimos e nos sentimos em sufrágio, nós também temos a noção que ao exigir as nossas exigências, se as considerarmos sensatas, nos vão obrigar a ter outro tipo de comportamentos que antes delas não existiriam. E, portanto, de facto, os pais dão um péssimo exemplo, às vezes. De facto, esta ideia de não podemos estar a jantar e há um telefonema de trabalho, desculpem, é de trabalho, mas desculpem porquê? Ou seja, porquê é que os tempos de uma família não são invioláveis a este tipo de ruído? Mas é um mundo a mudar. De antes, os pais jantavam na companhia dos José Rodrigues dos Santos, deixaram de o fazer. Agora jantam, muitos deles, na companhia dos telemóveis, que certamente hão de deixar de o fazer. O mundo traz-nos desafios e nós vamos pecando e depois, à medida que ficamos mais sensatos e clarividentes, vamos crescendo e ficamos pessoas melhores. E o caminho vai ter que ser esse, não há como não ser. E esperemos que assim seja. Ainda estamos em altura de férias para muitos portugueses. Esperemos que alguns desses comportamentos comecem já a mudar nestas férias. Sim, Eduardo, uma recomendação da Rádio Observador. Fica combinado, Eduardo. Chegamos assim ao fim de mais um Porque Sim Não É Resposta. Estamos sempre em podcast nas plataformas habituais e no site observador.pt. Pode enviar-nos as suas questões, dúvidas e partilhas através do e-mail eduardo.sá@observador.pt. Eduardo, muito obrigado, um grande abraço e até amanhã. Um grande abraço e até amanhã.